Vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que nós vamos ter público hoje. Boa noite, Sônia, Tânia. Bernardo, boa noite. Vamos lá, vamos esperar um pouquinho o pessoal começar a chegar. Vamos torcer para que tenha um público, tenha alguns fiéis aqui, né? Claro. Vamos lá, chegando o povo, a gente começa daqui a pouquinho a falar. Espero que todos esfriou, né? Esfriou, opa. Eu pessoalmente adoro o frio, então para mim tá muito bom. Eu não gosto de calor não, eu prefiro o frio. Paulo Veloso tá por aqui, boa noite Paulo, Lidiane. Vamos esperar um pouquinho para o povo começar a chegar. Cissa, quanto tempo? Bom, espero que todos estejam bem. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que tem aí pela frente. Se tudo der certo, eu não sei se vai dar, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte aqui, em especial nesse momento. Eu vou voltar a fazer as lives de quarta-feira. Então eu vou dividir as lives da seguinte maneira. De quarta-feira eu vou ter um convidado, um fotógrafo convidado para bater papo e conversar sobre, claro, sobre o que a gente faz, sobre os trabalhos desses fotógrafos. Na verdade, a ideia é convidar fotógrafos amigos para que eles apresentem e falem um pouco do trabalho dele, e assim a gente introduz um pouco a fotografia brasileira aqui nas nossas conversas. E domingo eu vou manter as lives relacionadas aos fotógrafos que eu gosto, que influenciaram o meu olhar, que foram importantes na minha formação até aqui. Então essa próxima quarta-feira, se tudo der certo, a gente já começa com um fotógrafo convidado. Eu já tenho alguns nomes aí na lista. Vamos ver se eu consigo viabilizar isso ou não, mas a gente vai ter notícia disso, aviso vocês aqui pelo Instagram logo. Acredito que vai dar certo, não tem muito por que não dar certo isso. Já conversei com alguns fotógrafos são conhecidos, outros nem tanto, e eu acho bom também ter esse balanço entre nomes que estão aí, que são conhecidos de todos, e outros que não, porque a gente tem muita gente boa fazendo coisa boa e que simplesmente não é muito visto, né? Não é muito reconhecido pelo trabalho. Acabei de ver aqui que o Márcio Vasconcelos está por aqui. A gente não se conhece pessoalmente, Márcio, mas desde já vamos fazer uma live juntos, vamos bater um papo um pouco sobre o seu trabalho, você contar um pouco a sua história também, você já está oficialmente convidado. Bom, então acho que a gente já pode daqui a pouquinho começar a falar. Esse fotógrafo, que é um fotógrafo italiano, um fotógrafo que eu conheci, na verdade eu acho que eu conheci um pouco lá pelo final, acho que início do século XXI, 2000, 2001 que eu conheci, foi mais ou menos por aí. Eu tive acesso ao Mário Giacomelli. O nome dele, né? Vamos escrever o nome dele aqui logo de cara, para a gente poder... Mário Giacomelli. Pau. Deixa eu agora segurar esse nome aqui. Fixar para vocês. Na realidade, eu não me lembro muito bem como eu tive acesso ao trabalho dele. Eu acho que foi nas aulas que eu tinha na época com o Carlos Moreira, mas eu sinceramente não tenho certeza. Normalmente meus livros o livro que eu tenho dele é de 2002. É interessante porque eu não me lembro exatamente como foi, mas depois eu tive a oportunidade, quando eu morei na Itália em 2003, durante um ano, e lá eu tive a oportunidade de ver uma exposição do Mário, e aí realmente a coisa se transformou na minha cabeça, né? Porque, vejam, a condição em que o Mário Giacomelli, né? Eu vou falar Mário como se ele fosse um grande amigo meu, mas é quase como se a gente tivesse essa relação mesmo com aqueles fotógrafos que a gente se apaixona, né?
A gente mergulha no trabalho da pessoa e ele fica fazendo parte da nossa vida. Nossa, Vicente de Carvalho, meu querido, você por aqui, que bom. Então, o Mário Giacomelli, ele nasceu em 1925, na cidade de Senigallia. Essa cidade, Senigallia, essa cidade, ela fica mais ou menos na altura de Firenze, só que no lado leste, é uma cidade litorânea ali do Mar Adriático. E ele vai falecer em 2000. Então eu tive contato com o trabalho dele um pouco depois que ele tinha falecido. Ele vem de uma família extremamente pobre, realmente muito pobre, e isso na realidade ele mesmo afirma que foi fundamental para o trabalho dele ele ter vindo e ter vivido toda a sua infância numa condição muito pobre, muito miserável, porque ele vivia muito próximo daquilo que foram os grandes temas da vida dele. E ele falava que muitos recursos, na maioria das vezes, é mais prejudicial do que a falta deles, né? No sentido artístico, né? Que às vezes o excesso de recursos empobrece e esvazia a alma das pessoas. Não sei se eu concordo totalmente com isso, mas eu acho que tem um fundo, no trabalho dele tem um fundo de verdade bem, bem interessante. Bom, enfim, ele aos 9 anos ele perde o pai, já era de uma família pobre, né? Ele conta que ele tinha que ajudar a mãe nas coisas de casa, ele é o filho mais velho, então ele lavava a roupa no rio com a mãe, ele fazia aquelas coisas de uma Itália entre guerras que a gente espera, de uma região pobre, de uma região agrícola, que onde as pessoas não têm acesso a grandes recursos, né? E com 13 anos de idade, ele vai, ou seja, em 1938, quando a guerra está começando, ele vai ser impressor, ele vai ser tipógrafo numa gráfica. E esse percurso de tipografia, de gráfica, também vai ser determinante no olhar dele, a gente vai poder olhar isso no trabalho dele. Logo após a Segunda Guerra Mundial, já no final da década de 40, ele já, nessa época, logo após a guerra, ele já se interessava por pintura, ele se interessava muito pelos pintores italianos, né? Em especial ele cita 3, que são o Di Chirico, o Morandi e o Modigliani, e de uma certa forma a gente vai entender e enxergar isso no trabalho dele. Só que ele entra em contato com a fotografia, efetivamente ele compra câmeras usadas, uma câmera de médio formato chamada Cobel, que é uma câmera que faz uma chapa grande, né, para médio formato, ela é 6x9, mas isso não é relevante para o trabalho, porque exatamente uma das características do trabalho dele é o quanto ele subverteu as regras do jogo clássico da fotografia. Mas, em suma, ele começa a trabalhar com fotografia, se interessar por fotografia na década de 50, e esse período é um período que, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é um período em que a fotografia jornalística, né, a fotografia, os grandes ensaios documentais para as grandes revistas estão aparecendo no mundo inteiro, o meio publicitário está começando a fazer a roda girar em relação da fotografia, ou seja, essa fotografia comercial, essa fotografia aplicada e essa fotografia com cunho ainda muito forte na construção de uma ilusão na cabeça das pessoas, de uma relação com a realidade, né? Uma prova fidedigna da realidade, que o fotojornalismo precisa muito disso, sempre precisou muito desse discurso, não vai interessar ele. Não é o caminho dele na fotografia, não é o que interessa a ele. Ele tem um interesse muito mais no aspecto poético, e muito mais tarde, depois ele vai falar ele fala uma frase que para ele que sempre foi muito importante para ele, que é uma frase do Orson Welles, em que ele diz que a fotografia é muito mais do que ela é muito mais do que um aparato de registro. Ela é uma forma de recepção de mensagens que vêm de um outro mundo e chegam no fotógrafo. Então, claro que isso ele está querendo dizer que a fotografia para ele é uma forma de manifestação poética, né? E não uma forma de registro de documento. Apesar que nós já discutimos aqui a questão do quanto a arte também tem o seu aspecto
documento, né? Bom, enfim, por causa dessa tendência dele, né, dessa forma dele enxergar o que era a fotografia, ele vai negar e vai ser rejeitado, né? Ele vai inclusive receber a pecha, como se isso fosse um pecado, de fotógrafo amador. Outra coisa, né, esses estigmas, né, que a gente recebe, que as pessoas recebem, porque o amador vem de amante, né, vem de amor, ou seja, alguém que ama. E se ele ama, nada mais bonito do que trabalhar com aquilo que você ama, né? Então, enquanto você se recebe, quando as pessoas colocam um fotógrafo como sendo um cara amador, usando essa palavra como uma forma pejorativa, na realidade ele pode estar dando um grande elogio para a pessoa, né? Ser livre do compromisso de subsistir do seu amor pode às vezes ser muito benéfico. E isso é muito interessante também na carreira dele, porque ele foi rejeitado, né, a princípio, assim, ele era um fotógrafo amador, não estava interessado no neorrealismo italiano, não estava interessado nessa realidade pós-Segunda Guerra Mundial no sentido de construir uma relação de registro de verdade para ser comercializado e vendido. A questão dele era uma manifestação artística. Ele demorou muito para ser reconhecido, ele vai ser reconhecido muito mais lá na frente. E ele fez sempre questão de manter uma posição muito firme, muito clara, de rejeição ao processo de consagração do seu trabalho. Então, a vida, depois da década de 70, meio da década de 70 em diante, quando o trabalho dele começa a ser muito reconhecido e visto no mundo inteiro, mas em especial na Europa, né? Quando eu falo mundo inteiro, naquela época a gente está falando mais da Europa para um italiano, ele vai negar categoricamente convites para viajar pelo mundo, para fazer trabalhos, para apresentar o seu trabalho. Ele literalmente nunca saiu da região dele e ele sempre fotografou com as pessoas daquela região e as questões daquela região que também estavam relacionadas então com a questão da terra, né? E ele fala claramente que a terra para ele é a grande metáfora da vida. É na terra e no trato que o homem dá à terra a gente pode entender o universo em que ele está inserido. E todo o trabalho dele foi então feito em cima disso, em cima da região, da terra e daquelas pessoas que moravam ali. Um trabalho dele que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, um trabalho dele que ficou bastante conhecido, inclusive impressionou e tocou o Cartier-Bresson, foi uma visita a uma cidade que fica um pouco mais ao sul, que hoje de carro demora umas 3h30, 4 para você percorrer, imagina na época. Uma cidadezinha chamada Escano, que também era uma cidade extremamente pobre, e ele vai fazer um ensaio nessa região, e o Bresson vê esse trabalho, e depois o Bresson vai para essa cidade para fazer um trabalho também nessa região. E quando eu morei na Itália, teve uma exposição, inclusive, que era exatamente a comparação do trabalho do Giacomelli com o trabalho do Bresson nessa cidadezinha. O material que eu vou mostrar para vocês é um material muito vasto. O trabalho dele a gente poderia ficar conversando durante muito tempo, mas como aqui não é uma aula, é um bate-papo, eu acho melhor eu começar a mostrar, porque tem muita coisa para mostrar, e se eu não conseguir mostrar tudo, vocês vão perder coisas interessantes. Uma última coisa que eu posso falar, deixa eu ir colocando aqui o livro, uma última coisa que eu posso ir falando para vocês ainda sobre o trabalho dele, é o quanto ele se inspirou e usou da literatura. Esse aqui é o livro que eu tenho, deixa eu mostrar para vocês aqui, pronto, esse é o livro. Ele usou da literatura para poder fazer vários ensaios, mas ele não usava a literatura como ele não criava ensaios para ilustrar um certo poema, um certo conto, uma certa história. Ele usava a literatura como uma forma de inspiração poética para realizar um trabalho, né? E os grandes autores, né, os principais escritores que ele mais se interessava, e ele sempre muito próximo, na verdade, dos artistas italianos, são dois que são talvez os italianos mais conhecidos da época, que são o Eugenio Montale e o Giacomo Leopardi.
Nesse livro, inclusive, tem um ensaio, um desses ensaios, baseado num poema do Giacomo Leopardi chamado Silvia. Eu vou começar por esse poema, por esse poema visual que ele criou a partir do trabalho do Leopardi. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Esse livro aqui é muito interessante, mas ele começa do fim para o começo da carreira dele. Deixa eu ver se vocês estão conversando. Ah, tem que desligar aqui, ó, as mensagens. Eu vou desligar então as mensagens para não atrapalhar a nossa visualização do livro. Então esse é o ensaio. Eu vou até aproximar aqui um pouquinho mais para não ficar com os braços tão esticados, ó, e vocês poderem ver melhor. Bom, ele não tinha a menor preocupação realmente com uma imagem que reproduzisse de alguma maneira, ou tentasse reproduzir de alguma maneira a realidade, né? Então ele vai subverter e sempre trabalhar na subversão do material fotográfico. Então ele trabalhava com filme vencido, ele trabalhava muito com subexposição e depois forçava a barra nas revelações e nas ampliações para obter altos contrastes. Ele trabalhava com flash, iluminando nessas situações de subexposição. E esse é o poema chamado Silvia, do Leopardi, que ele tenta, então, se inspirar e fazer esse trabalho. Então eu vou passar rapidamente, porque ele é longo. Essa é uma imagem grande, vai ser difícil poder mostrar para vocês inteira. Mas se a gente olha aqui, por exemplo, essa imagem, a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ver realmente a influência que, por exemplo, o Modigliani teve no trabalho dele. Vocês vão perceber o quanto ele valoriza, né? Olha isso. Esse jogo de duplas que ele faz, né? Esse livro é muito pesado, difícil de ficar sustentando, mas isso aqui, por exemplo, ó, é uma exposição longa de um voo de uns pássaros, tá vendo? Aqui. Essas relações, aqui, por exemplo, são folhas, né? Ele vai trabalhar muito o alto contraste, ele vai trabalhar realmente tentando subverter o uso clássico, né, da fotografia. Bom, agora, então eu vou seguir a ordem inversa do livro. O livro vai do final da carreira dele para o início. Eu vou pegar aqui um dos primeiros ensaios dele, que ele ainda está seguindo um pouco, né, os cânones de uma fotografia, mas olha como ele trabalha, olha as figuras ao fundo, que coisa maravilhosa. Esse trabalho aqui, para vocês terem uma ideia, esse ensaio é de um asilo que ele fez. Deixa eu colocar aqui, que esse livro realmente é bem difícil de manusear. O asilo ele fez entre 1954 e ele vai fotografar não com muita regularidade até 1983. Mas aqui ele ainda está bastante vinculado. Aqui a gente já vê o grafismo dele, né, aparecendo mais radicalmente, né? E aqui a gente também observa um pouco a influência de um de Chirico aqui, com o seu olhar mais surrealista, né? Aqui o título é Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Este trabalho, Metamorfoses da Terra, é um trabalho que ele simplesmente fotografou de 1960 a 1980. E a grande questão dele aqui era a degradação da terra pelo uso na agricultura. Então ele vai fotografar o mesmo lugar repetidas vezes
mostrando essa Terra sendo agredida, sendo interferida e sofrendo todas as alterações por causa da manipulação, né? Então, se vocês forem olhar, vocês vão ver que a foto de cima e a foto de baixo é a mesma propriedade, vistas em momentos diferentes. Ele fala, inclusive, uma frase, que eu vou até pegar aqui a frase especificamente como ele diz, porque é muito bonita na frase. Ele fala assim, que as paisagens que ele fotografa são reações emotivas e carregadas de horror pela destruição que o homem provocava. E ele não está falando da guerra, ele está falando dessa outra batalha nossa, que é gerar alimento e tirar proveito da terra a qualquer custo, né? É muito difícil mostrar esse livro para vocês porque ele é muito pesado. Estou até suando aqui já. Bom, ele faz essas coisas com fotografias aéreas, né? Olha a mesma propriedade em 2 momentos. Olha isso, gente. É a mesma árvore, né? Essa árvore aqui, ó, é a mesma árvore que está aqui, ó. Então, às vezes, é interessante a gente observar o quanto uma preocupação com a própria natureza e com a relação do homem com a natureza pode ser um meio de uma manifestação artística, né? E não precisa ser um trabalho de cunho documental, né? No sentido de um registro jornalístico. É absolutamente poético. E isso é absolutamente aterrorizante a gente perceber o que ele foi capaz de fazer e mostrar para nós com tanta contundência, mas de forma tão poética, né? Bom, então agora vamos para um outro ensaio, porque vocês estão vendo que tem várias marcações aqui. Deixa eu ir para o próximo. O interessante aqui, ó, essa imagem que sem querer eu abri, ó, dá para ver? O interessante aqui... esse é um outro ensaio, deixa eu pegar do começo aqui. Cadê? Bom, eu vou mostrando aqui. Esse é um ensaio... Ufa! Que... Tá aqui o início dele, ó. Ele também faz durante muito tempo, ele faz praticamente durante a vida artística dele toda. É um ensaio chamado On Being Aware of Nature, Presa de Consciência sulla Natura. Nesse trabalho, ele vai fazer uma ação de interferência na fotografia, na paisagem. Tanto que e depois ele vai ser até comparado pelos americanos como um dos precursores da land art. E o interessante é que ele já fazia isso muito antes da land art, que aparece na década de 70, né, que tem esse conceito de interferir na terra, interferir numa paisagem, e a partir dessa interferência na paisagem, você faz a sua obra, né? A paisagem, a terra é a sua obra de arte, né? E ele faz isso desde 54. Aqui já é, então, uma percepção... Aqui as fotografias nem todas são aéreas. Tem muitas interferências, subversões da imagem. Sempre tudo muito contrastado, né? Olha essa paisagem, que coisa impressionante. Aqui ele trabalhou muito com filme vencido,
explorou. Espera aí, gente, que eu vou até tirar um pouco aqui dessa... Agora eu já não estou mais com frio, estou morrendo de calor, porque ficar segurando esse livro, sustentando o livro na mão, não é fácil. Mas olha isso. Aqui, inclusive, por exemplo, nessa imagem, ele conta que em muitos desses lugares a interferência era feita pelos próprios agricultores a pedido dele. Porque como ele viveu a vida na região, ele era amigo de todo mundo, ele era colega das pessoas, as pessoas iam lá e faziam as suas interferências conforme ele pedia, bem no período da colheita, no período da preparação da terra, e ele ia lá e muitas vezes as pessoas manipulavam o trator com o arado para fazer aquilo que ele pedia e depois faziam o seu trabalho de fato, né? Deixa eu mostrar mais alguma coisa desse aqui. Olha isso, que coisa maravilhosa. É uma região... Deixa eu agora descansar um pouquinho antes de ir para o próximo, porque senão eu não aguento aqui segurar. É uma região... E vamos ver se vocês têm alguns comentários. Vou habilitar aqui para ver os comentários. É uma região na Itália, como boa parte da Itália, muito montanhosa, cheia de montanhas. Então, muitas vezes, nós temos a ilusão de que ele está fazendo fotografia aérea, mas ele não está, ele está fazendo uma fotografia a partir da terra mesmo, né? Então, eu não sei se alguém tem uma pergunta, alguma questão que ficou aí para vocês. Deixa eu ver se alguma coisa ficou aqui para trás que eu perdi. E aí eu tomo um pouquinho de ar e eu mostro. Agora eu vou mostrar para vocês. Depois eu posso voltar e olhar com mais calma. O livro realmente ele é pesado, ele cansa, cara. Porque eu estou aqui para não trabalhar com a imagem invertida, né? Mostrando para vocês invertido. Eu montei uma tractana aqui para poder mostrar o livro da forma correta. Só que esse processo aqui exige braço. Parece serigrafia. Parece na verdade também muito gravura, né? Mas ele trabalhou em gráfica, né? Então ele tem realmente uma influência gráfica. Alguma dica de como conservar livros? Tem várias dicas de conservar livro. Controlar o ambiente. Controlar o ambiente significa controlar a temperatura e umidade. Não ter estantes impermeabilizadas, ou seja, não ter estantes de metal, nem estantes pintadas e envernizadas, e não ter estantes... como se diz? Com fórmica, nada disso, né? O ideal é você ter uma madeira que possa absorver a umidade. Esses trabalhos parecem gravura em metal, ponta seca. Também acho. Tem muita coisa que é impressionante, porque tem algumas imagens que realmente é preto no branco. E é realmente muito gráfico, né? Eu acho que é nesse sentido que você está falando, né, Gui? Você me fez comprar esse... tá. Lembro algumas coisas do Evandro Carlos Jardim. Na verdade, eu fiquei com vontade de mostrar esse livro para vocês a partir da live que o Sérgio Fingerman fez ontem. Ontem o Sérgio Fingerman falou, ele tem falado de alguns artistas gráficos, né? E ele falou especificamente, ele fez uma grande homenagem ao Evandro Carlos Jardim. E eu vi a live ontem do Sérgio, e aí na hora que me veio e eu gosto muito do Evandro, do trabalho do Evandro, me veio na cabeça, eu falei assim, putz, acho que amanhã eu podia falar do Mário, porque eu acho que tem uma relação estreita, não só pelo aspecto da gravura, mas pelo comprometimento com o lugar onde ele está. Se você for olhar o trabalho do Evandro, uma boa parte do trabalho do Evandro, a paisagem de São Paulo e alguns grandes ícones da cidade de São Paulo aparecem constantemente, né? E essa relação com o próprio lugar, com o próprio território, exatamente, que também trabalha o próprio território, exatamente. Trabalha com o próprio território é uma marca importante.
Veja, o Mário, ele simplesmente não se preocupou, e assim como o Evandro, ele teve uma ética com a sua própria história e um compromisso com a sua própria história que não permitia que ele saísse do caminho dele. Não interessa se as pessoas queriam ou não queriam, se interessavam ou não pelo trabalho dele, ou qual a pecha que ele recebia em função disso. E isso é maravilhoso, né? Quer dizer assim, essa capacidade de se manter na sua linha, apesar dos modismos, apesar das rejeições, apesar de qualquer outra questão que não diz respeito ao seu fazer, é para poucos, né? É para poucos, para as pessoas não serem curvadas, não se curvarem ao mercado e ao processo, né? E normalmente, muitas vezes, normalmente não, mas muitas vezes se submeter ao mercado é matar a sua capacidade de criação de verdade, né? Bom, eu vou mostrar então agora rapidamente para vocês, vou desabilitar de novo, se ninguém tem mais nada para falar ou perguntar, eu vou desabilitar um pouquinho os comentários de novo, e aí a gente volta pro livro. Eu vou mostrar então o trabalho que ele fez na cidade de Scano, que depois inspira o Bresson, tá? Então deixa eu só desligar aqui os comentários. Desabilita aqui os comentários e vamos para o livro. Eu não sei porque, acho que deu uma caidinha aqui. Vou subir um pouquinho mais assim, fica mais fácil. Aqui, então, é o trabalho sobre a cidade de Scano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Aqui é a cidade de Scano. Esse trabalho ainda é um trabalho do período inicial da carreira dele, de 57 a 59. Ó, esse livro é tão pesado que nem o suporte aqui está aguentando. Então você percebe aqui que ele ainda tem aqui uma pesquisa mais... Mas se vocês forem olhar, olha essa imagem de baixo, como ele já tem aqui, olha como ele trabalhou essa figura aqui, ó, e essa criança que aparece aqui. As mulheres todas de preto, né? Essa foto estava na exposição ao lado da famosa foto do cara passando de bicicleta, em que o Bresson fez, e tem uma escada no primeiro plano. A foto mais famosa dele é essa foto aqui, ó. Desse trabalho sobre Scano, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa aqui também é muito famosa. Você veja que essas fotografias aqui, elas praticamente têm preto e branco, né? É maravilhoso, né? Imagina, isso na década de 50, gente. Imagina o que não é a cabeça desse cara. Essa aqui é outra coisa. Esse trabalho aqui, também, deixa eu descansar um pouquinho mais meu braço aqui. Opa! Esse trabalho aqui é um trabalho que ele fez entre 1961 e 63, lá em Senigallia, que tinha um... Ai, me fugiu o nome. Seminário? Acho que é um seminário, né? De padres. É seminário, né? Acho que é. E ele vai fotografar, então... Esse trabalho tem um título lindo, né? There are no hands to carry my face. Io no mani che mi accarezzino il volto. É lindo isso. Então os padres estavam lá brincando, se divertindo, né? Um momento de descontração, e ele vai lá fotografá-los, gerando esse grafismo que é impressionante, né?
que é a capa do livro, né? Essas fotos foram feitas na época do inverno, eles estavam lá, agora que ele denuncia, né? Na neve. Essa também é bem famosa. Deixa eu agora voltar aqui para vocês e a gente volta para finalizar com os últimos dois ensaios, com o último ensaio na realidade, que eu queria mostrar para vocês e aí trocar um pouquinho de ideia. O último ensaio que eu vou mostrar, nossa, eu tô com calor mesmo. O último ensaio que eu vou mostrar para vocês é um ensaio que ele fez já no final da vida dele. Seminário, isso mesmo. Foi no final da vida dele. Ele vai morrer em 2000. Em 98 ele é operado de um câncer. Elas são incríveis mesmo, Bianca, concordo. Bom, acho que o trabalho dele inteiro é maravilhoso, né? Vanessa Poitena me lembrou as sobras do Geraldo de Barros. Por causa do grafismo, pode ser. Exatamente, alto contraste, super gráfico. E então, voltando à história, o último ensaio que eu vou mostrar para vocês, ele vai ser operado de um câncer em 98 e tanto a anestesia quanto as medicações pós-operatórias mexeram muito com a cabeça dele, porque ele teve muitas alucinações, sonhos conturbados, e ele resolve fazer um ensaio que era uma tentativa de aproximação das imagens que ele tinha dos sonhos que ele teve durante esse período. Então é um ensaio que foge muito, é muito diferente de tudo isso que a gente viu. Ele aparece em muitas das fotografias. É um discurso bastante surrealista mesmo, porque ele usa bonecos, ele usa manequins, ele usa um boneco de cachorro, ele usa algumas figuras, ele faz fotografias sobre fotografias, ele faz recortes, ele faz uma espécie de fotocolagens. Então é um trabalho bastante mais realmente numa busca de aproximação de imagens dos sonhos. Ele vai fazer isso muito próximo da morte dele, ele vai fazer esse ensaio ali próximo já de 2000, 98, 99, e ele vai falecer em 2000 e vai falecer doente mesmo. Então, voltando e recapitulando um pouquinho, esse fotógrafo, ele nos ensina, primeiro, eu acho que ele tem várias lições para nos passar, né? Primeiro, essa fidelidade com o seu compromisso com o seu próprio trabalho, com as suas próprias crenças, né? O interesse em entender e olhar para aquilo que é próximo a ele e o quanto isso pode ser rico potencialmente para gerar um trabalho consistente e poético, né? O quanto ele mesmo fala que ele não era interessado nas técnicas fotográficas, mas ele subvertia as técnicas fotográficas. Para isso ele precisava entender basicamente da fotografia, né? E acho que tem uma coisa muito interessante que é a liberdade de fazer o que ele queria e não seguir tendências, modas, né? Se ele fosse seguir tendências ou do que se dizia na época que era o correto a se fazer com fotografia, ele teria enveredado talvez tentado enveredar para um fotojornalismo, uma fotografia publicitária, e não foi nada disso que ele fez, né? E o trabalho dele foi absolutamente inovador na época, até hoje, né? Se você for olhar, por exemplo, o aspecto de trabalhar com essa ilusão ótica de estar
sempre fazendo fotos aéreas, quando na realidade ele não está fazendo fotos aéreas, apesar de ele ter feito muita foto aérea, e fazer foto aérea do jeito com que ele fez, né? Quer dizer, ele buscar paisagens que não são as paisagens em si, mas são, como ele mesmo disse, as reações emocionais ao o horror que ele via em tudo aquilo. Eu vejo... Eu não sou um grande conhecedor de fotografia aérea, mas eu vejo pouca gente sendo capaz de fazer o que ele faz, o que ele fez, com tanta poesia. Vamos lá dar uma olhada no último ensaio. Deixa eu só preparar aqui o livro para vocês e aí a gente vai direto para o assunto. Depois, se havendo tempo, eu mostro mais alguma outra coisinha. Tá aqui já. Vamos lá, deixa eu desabilitar um pouquinho aqui de novo os comentários. Tem uma pergunta aqui que eu já volto, tá? Para ela. Tá aqui. Esse aqui é ele, já bem no final da vida, doente, né? Ele escreve em cima da própria frase: questo ricordo lo vorrei raccontare, né? E aí a gente vai ver então as imagens que ele vai tentar construir, tentando reproduzir os sonhos dele. Deixa eu mostrar aqui. Ele vai aparecer em várias imagens, usando máscara. Esse corvo que também aparece em várias imagens. Esse cachorro que também é um tipo de um boneco, né? A sombra. É um discurso bem surrealista, né? Cabeça. Aqui tem um outro boneco de cachorro, ele está aqui no fundo. Tá vendo? Na fotografia brasileira, quem trabalhou muito assim, e ganhou notoriedade por isso, com esse discurso surrealista e com esse discurso usando manequins e tudo, foi o Boris, né? O Boris Kosoy. Tá pra ver, ó. Gente, acho que vai ser a última vez que eu uso um livro tão grande para mostrar para vocês alguma coisa. Cansei. Fiz ginástica hoje aqui fazendo esse... mostrando para vocês esse livro aqui. Aqui tá ele também, tá vendo? E aí acabou. Então deixa eu ver aqui a pergunta. E aí depois, se havendo tempo aqui, a gente volta. Deixa eu ver aqui. Habilitar. Deixa eu ver que tem aqui alguma pergunta aqui. Lembrou só... Ah, tá. Comentário sobre o trabalho do Geraldo de Barros. Então acho que a gente já conversou sobre isso. Bom... O que mais que eu posso falar para vocês? Mostrar, eu acho que a gente deu uma pincelada, como vocês podem ver. Posso até virar aqui o livro para vocês verem que aqui tem um conteúdo muito mais amplo, né, do que eu fiquei falando, reclamando muito do livro, mas não sei se dá para ver. Ó. Esse é um livro que é um tijolo. Então, realmente, mostrar o trabalho dele. Aqui não é a minha pretensão, mas simplesmente apresentar um pouco para vocês. Isso mesmo, Valmir, do Boris Kosoy. Tentar dar uma pincelada, né? Aqui nas lives o que eu tento fazer é sempre dar uma pincelada para abrir um pouco os leques de interesse de vocês, mostrando algumas coisas diferentes, talvez um pouco diferentes para alguns de vocês. Não sei se alguém tem trabalho maravilhoso, mas realmente eu acho o trabalho dele. Quando eu vi esse trabalho, é quase uma arma branca, Essa é uma boa frase. Eu acho que o trabalho dele, quando a gente olha o trabalho dele, Ju, a fundo,
e ver essas paisagens a fundo, é impossível você sair. A gente não sai ileso, porque é de uma potência, é de uma força que eu tive essa experiência. Acho que algumas pessoas que estudam comigo, que já viram esse trabalho, assim, a gente fica um pouco em choque na hora que olha o trabalho dele. É muito potente, é muito forte, e a sequência, o trabalho que ele fez durante... Eu vou pegar aqui a data, que eu não lembro, que eu tenho como sempre, né, eu tenho sempre um caderninho com anotações. O trabalho que ele fez sobre a metamorfose da Terra, né, que é aquele trabalho que eu mostrei para vocês, que durou 20 anos fotografando. É um ensaio longuíssimo, né? É muito potente, é muito forte, é muito forte. E o outro também, né? O outro que é sobre só as paisagens, que depois ele foi até chamado de um dos pioneiros da land art. E ele brinca com isso. Ele fala: quando os americanos pensarem em falar sobre land art, eu já fazia isso há 20 anos atrás. Então, se a gente vê o quanto é violento, no sentido positivo dessa violência, né? E que mais? Eu fiquei apaixonado pelo trabalho dele, e há um bom tempo atrás, né, quando eu voltei da Itália, no final de 2003 para 2004, eu comecei a tentar fazer uma articulação para trazer o trabalho dele para o Brasil. Mas a articulação para um negócio desse é tão complicada, é tanta política, tem que envolver tanta gente, que eu falei: não é o meu caminho, não é isso, eu não vou partir para tentar fazer isso. E sim, imagens fortes, são imagens totalmente... Ele realmente, quando ele fala essa frase, para mim, acho que essa frase mata tudo, né? Ele fala assim: são reações emocionais ao horror que ele via, né? Sabe você ser inspirado por todos nós. Valeu, obrigado, querido, obrigado, Marcelo. Bom, gente, acho que se ninguém tiver mais muitas perguntas, como sempre, aqui não é para falar com profundidade do trabalho de ninguém, é dar uma pincelada para mostrar para vocês irem atrás das pesquisas de vocês, e quem sabe a gente se encontra em outros encontros um pouco mais comprometidos no sentido de orientação ou de ensino, e aí sim a gente pode falar com mais detalhes. Mas então fica aqui de novo só para encerrar. Se tudo der certo, quarta-feira agora passa a existir, a ter lives com fotógrafos brasileiros amigos meus, que eu quero apresentar o trabalho deles para vocês. Vão ser lives muito mais no sentido deles poderem falar sobre o trabalho deles do que eu ficar aqui falando. E no domingo as lives sobre os trabalhos dos fotógrafos que me influenciaram, que me interessam mais, tá bom? Obrigado por todos que estiveram aqui. Obrigado, Daniel, vi que você falou aqui, sempre bom te ver. Obrigado, Bianca, Valmir. Bom, todos que estiverem por aí. A gente está aí na semana que vem, no domingo, falando de outro fotógrafo, e quem sabe na quarta-feira agora a gente se vê numa live aí com algum outro fotógrafo amigo meu, tá bom? Que vocês tenham um bom domingo, boa semana, força aí para enfrentar o que vem pela frente. Se cuidem. Beijos. Tchau, Dani. Nicole. Tchau, tchau.